palavra pai, letra P, né? Começa com a palavra pai, que no hebraico é Ab. Pai, avô, antepassado, ancestral. Os cognatos dessa palavra ocorrem no garítico, acadiano, fenício e em outros idiomas semíticos. O hebraico bíblico a atesta por volta de 1120 vezes e em todos os períodos. Basicamente, Ab diz respeito à relação familiar representada pela palavra pai. Este é o significado da palavra em sua primeira ocorrência bíblica. Portanto, deixará o varão a seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. Em passagens poéticas, a palavra é comparada às vezes com mãe, e a corrupção clamar, tu és meu pai, e aos bichos, vós sois minha mãe e minha irmã. Jó 17:14. A palavra também é usada junto com mãe para representar os pais. Levítico 19:6. Mais diferente da palavra Ab, nunca é usado para aludir os animais. O termo Ab também quer dizer avô ou bisavô, como em Gênesis 28:13. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Tais progenitores do lado da mãe eram chamados pai de tua mãe. Gênesis 28:2. Este substantivo é empregado para se referir a qualquer pessoa de toda linhagem de homens de quem determinado indivíduo é descendente. E ele, Elias, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um azimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19:4. Em tal uso, a palavra pode dizer respeito ao primeiro homem ou um antepassado, um clã. Jeremias 35:6. Uma tribo, Jeremias 19:47. Um grupo com chamada especial, 1 Crônicas 24:19. Uma dinastia, 1 Reis 15:3. Ou uma nação, Josué 24:3. Assim, o pai não quer dizer necessariamente o homem que diretamente gerou determinado indivíduo. Este substantivo descreve a relação adotiva, sobretudo quando é usado para se referir ao fundador de uma classe ou esfera de atividades, como um comércio. E Ada teve a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Gênesis 4:20. O termo Ab pode ser um título de respeito aplicado a uma pessoa mais velha, como quando Davi disse a Saul: olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. 1 Samuel 24:11. A palavra também é aplicada a mestres, e o que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. 2 Reis 2:12. Em 2 Reis 6:21, a palavra é atribuída ao profeta Eliseu, e em Juízes 17:10 a um sacerdote. Esta palavra também é título de respeito quando usado para aludir ao marido. Ao menos desde agora não me invocarás dizendo: pai meu, tu és o guia de minha mocidade. Jeremias 3:4. Em Gênesis 45:8, o substantivo é usado para se referir a um conselheiro. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai e conselheiro de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Em cada caso, o sujeito descrito como pai ocupava uma posição de status e recebia honra devida a um pai. Junto com Bait, casa, a palavra Ab significa família. Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Êxodos 2:3. Às vezes, o plural da palavra usado sozinho representa a família. Estas são as cabeças dos pais, casas dos levitas, segundo as suas famílias. Êxodo 6:25. Deus é descrito como o pai de Israel. Deuteronômio 32:6. Ele é aquele que os gerou e os protegeu, aquele que eles devem venerar e obedecer. Malaquias 2:10 nos fala que Deus é o pai de todos os povos. Ele é sobretudo o protetor ou pai dos órfãos. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Salmos 68:5. Como o pai de um rei, Deus se alinha especialmente com aquele homem e seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens. 2 Samuel 7:14. Nem todo rei era filho de Deus, só aqueles que ele adotava. Em sentido especial, o rei perfeito era o filho adotado de Deus. O Senhor me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Salmos 2:7. A extensão, poder e duração do seu reino estão garantidos pela soberania do Pai. Salmos 2:8.
Por outro lado, um dos nomes de entronização do Messias é Pai Eterno, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, Isaías 9:6. Palavra palma. Letra A, substantivo. No hebraico é kaf, palma da mão. Os cognatos desse substantivo são atestados no acadiano, garídico, aramaico, árabe, etiópico e egípcio. Ocorre por volta de 193 vezes no hebraico bíblico em todos os períodos. Basicamente, kaf representa a palma, a parte côncava da mão, em oposição aos dedos e dorso da mão. Lemos que parte do ritual da purificação de um leproso é que o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma de sua mão, na palma da sua própria mão esquerda, Levíticos 14:15. A palavra descreve toda a face interior da mão, quando é posta em forma de concha ou concavidade da mão. Deus disse a Moisés: quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Êxodos 33:22 e Salmo 139:5. Essa palavra significa punho, especificamente o interior do punho. A mulher de Serepta disse a Elias: vive, ó Senhor, teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. 1 Reis 17:12. Tratava-se realmente de quantidade muito pequena de farinha, o suficiente para fazer apenas um pequeno biscoito. O termo kaf também se refere à palma da mão, incluindo os dedos. É onde se batem palmas em alegria e aplauso. Então ele tirou o filho do rei e lhe pôs a coroa e lhe deu o testemunho. E o fizeram rei e ungiram e bateram as mãos e disseram: viva o rei. 2 Reis 11:12. Aplaudir com as mãos também é a expressão de desprezo e desdém. Número 24:10. A palma das mãos pode ser levantada ao céu em oração como símbolo de ânsia de receber. Moisés disse a Faraó: em saindo da cidade estenderei as mãos ao Senhor. Êxodos 9:29. Essa palavra sugere a parte interior de um aperto de mão em distinção da mão como um todo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Êxodos 4:4. Um aperto de mão pode significar a estrada em penhor. Provérbios 6:1. Colocar a vida, nefesh, nas próprias mãos é pôr a si mesmo em perigo. Juízes 12:3. Em muitas passagens, kaf é sinônimo de mão inteira. Jacó disse a Labão que Deus atendeu ao trabalho das minhas mãos. Gênesis 31:42. Talvez a mesma acepção ocorra em passagens como Gênesis 20:5, em sinceridade do coração e impureza das minhas mãos, tenho feito isto. A palavra é usada simbólica e figurativamente com o sentido de poder. Gideão, falando com o anjo do Senhor, reclamou: agora sim, o Senhor nos desamparou e nos deu na mão poder dos midianitas. Juízes 6:13. Israel não estava literalmente nas mãos dos midianitas, mas fora dominado por eles e estava sob seu controle. Uma vez a palavra representa as patas de animal e tudo que anda sobre as suas patas, isto é, todo animal que anda a 4 pés vos será por imundo. Levíticos 11:27. Em muitos trechos, kaf significa a sola do pé, a parte côncava. Este significado aparece em Gênesis 8:9, primeira ocorrência bíblica. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé. Josué 3:13, onde a palavra é usada para aludir à sola do pé humano. Vários objetos côncavos, arqueados ou batidos são representados por kaf. Primeiro é usado para aludir à articulação da coxa, e vendo que não prevalecia contra ele Jacó, tocou o anjo do Senhor a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Gênesis 32:25. Segundo certo recipiente ou vasilha moldada é chamada de kaf. Também farás os seus pratos e as suas colheres e as suas cobertas e as suas tigelas com que se hão de cobrir de ouro puro os farás. Êxodos 25:29. Terceiro, a palavra é usada para aludir à concavidade de uma funda. A vida de teus inimigos se arrojará ao longe como no meio de um côncavo de uma funda. 1 Samuel 25:29. Quarto,
Os enormes ramos de palmeira, ramos estes que têm forma de mão, são retratados pela palavra. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas. Levíticos 23:40. Finalmente, em Cantares 5:5, esta palavra descreve o pedaço curvo de metal ou madeira que forma a maçaneta da porta. Verbo kafaf, do hebraico é kafaf, dobrar, curvar. Esta palavra aparece 5 vezes na poesia bíblica e tem cognatos no acadiano e no árabe. O verbo ocorre em Isaías 58:5, que incline a cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza. A palavra agora é pão, do hebraico lehem. Pão, refeição, comida, fruta. Esta palavra tem cognatos no ugarítico, siríaco, aramaico, fenício e árabe. O termo lehem ocorre por volta de 297 vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico. Este substantivo se refere a pão em distinção à carne. A dieta dos hebreus primitivos consistia ordinariamente de pão, carne e líquidos. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8:3. O pão era assado, e será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão. 1 Samuel 2:36. Mesmo quando usado sozinho, lehem pode significar pão, e te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás da sua mão. 1 Samuel 10:4. Neste uso, a palavra sempre é precedida por um número. O pão também era assado em bolos. 2 Samuel 6:19. Um pedaço de pão é termo para comida modesta. Assim Abraão disse aos seus 3 convidados: traga-me agora um pouco de água e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Gênesis 18:4. Em 1 Samuel 27, lehem representa a refeição completa. Disse, pois, Saul a Jonatã seu filho: porque não veio o filho de Jessé, nem ontem nem hoje, a comer o pão? Portanto, fazer pão pode ser, na verdade, significar preparar uma refeição. Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida. Eclesiastes 10:19. O sustento do pão é o sustento da vida. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num forno, e tornar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Levíticos 20:26. A Bíblia se refere ao pão da face, ao pão da presença, que era o pão que ficava constantemente diante de Deus, no lugar santo do tabernáculo ou templo. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Êxodos 25:30. Em várias passagens, lehem representa o grão de qual o pão é feito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Gênesis 41:54. O sentido de grão está muito claro em 2 Reis 18:32, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Vocábulo lehem pode descrever comida em geral. Em Gênesis 3:19, primeira ocorrência bíblica, significa a dieta inteira. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Esta acepção pode incluir carne, como ocorre em Juízes 13:15-16. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei o teu pão, de teu pão. Em 1 Samuel 14:24-28. Lehem inclui mel, e em Provérbios 27:27, lei de cabras. O termo lehem também se representar comida para animais, que dá aos animais o seu sustento. Lehem e aos filhos dos corvos quando clamam. Salmos 147:9 e Provérbios 6:8. Carne e grão oferecidos a Deus são chamados de o pão de Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus. Levítico 21:6, Levítico 22:13. Há vários usos especiais ou figurativos de lehem. O pão da impiedade é comida ganha por maldade, porque os homens maus comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Provérbios 4:17. Compare o pão ou comida ganha por
fraude, Provérbios 20:17, e mentiras, Provérbios 23:3. Assim, Provérbios 31:27, a esposa boa olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça, isto é, comida imerecida. O pão da minha porção acostumada é a comida que a pessoa ganha. Provérbios 30:8. Figurativamente, os homens são a comida ou presa para os seus inimigos. Então, somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Números 14:9. O salmista, em sua tristeza, diz que suas lágrimas são sua comida. Salmos 42:3. As más ações são comparadas à comida, contudo, a sua comida do homem mau se mudará nas suas entranhas. Fel de áspide será interiormente. Jó 20:14. Em Jeremias 11:19, lenha representa o fruto da árvore e a figura do homem e sua descendência, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Matizar, pão sem fermento. Este substantivo ocorre 54 vezes, todas menos 14 no Pentateuco. O restante das ocorrências está em narrativas, em prosa ou no exame que Ezequiel faz do Novo Templo, Ezequiel 45:21. No Oriente Antigo, o pão doméstico era feito acrescentando-se massa fermentada e amassadeira, e trabalhando a massa fresca. O pão feito às pressas não ia massa fermentada, levedada. Ló fez-lhes banquete e cozeu bolo sem levedura e comeram. Gênesis 19:3. Neste caso, a palavra representa o pão feito apressadamente para convidados inesperados. As festas de Israel envolviam frequentemente o uso de pão sem fermento, talvez por causa da relação entre fermentação, apodrecimento e morte. Levíticos 2:4. Ou porque o pão sem fermento fazia os judeus recordarem a partida precipitada do Egito e os rigores da marcha do deserto. A outra palavra é parte. Letra A, partícula. E a parte é bad. Do hebraico é bad. Parte, porção, membros, pedaços de pano, porte, broto, sozinho, só. A parte de, além de. Esta palavra ocorre em torno de 219 vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico. Primeiro, bad significa uma parte ou porção de algo. Em Êxodos 30:34 diz respeito à porção ou quantidade de especiarias misturadas para fazer incenso para a adoração de Deus. Em Jó 18:13, a palavra representa os membros dos ímpios. Jó 41:12, membros do crocodilo. Segundo, a palavra significa pedaço de pano, faz-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua. Êxodos 28:42. Primeira ocorrência dessa acepção. Esta palavra sempre é usada para se referir às vestes sacerdotais, ou pelo menos a peça do vestuário usado por aquele que comparece diante de Deus ou do seu altar. Terceiro, bade significa um pedaço comprido de madeira ou material lenhoso. A arca, os altares e a mesa do pão da presença eram carregados por varas que passavam por argolas presas a estes artigos, e meterás as varas nas argolas aos lados da arca para se levar com elas a arca. Êxodos 25:14. Primeira ocorrência nesta acepção. Em Ezequiel 19:14, bad é usado para aludir aos brotos ou ramos de uma vinha. Eis que esta videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos. Ezequiel 17:6. As portas de uma cidade são badim. Jó 17:16. Quarto, na maioria de suas ocorrências, 152 vezes, esta palavra é precedida pela preposição lé. Este uso significa sozinho 89 vezes. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Gênesis 2:18, primeira ocorrência da palavra. Em uma segunda opção, a expressão identifica uma unidade única e distinta, e ajuntará 5 destas cortinas por si e as outras 6 cortinas também por si. Êxodos 26:9. 2 vezes a palavra é usada como advérbio de limitação, significando só. Vede isso, tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Eclesiastes 7:29. Quando seguido pela preposição min ou al, a palavra funciona como advérbio que significa a parte de ou além de. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote,
coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Êxodos 12:37. Em Números 29:39, a tradução além de apropriada. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias. Em 33 passagens, a palavra é precedida pela preposição min, mas ainda significa além de. Verbo badad. A palavra hebraica badad é isolar-se e ficar só. Este verbo tem um cognato no árabe. Uma das suas 3 ocorrências está em Salmo 102:7. Vê-lo e sou como o pardal solitário no telhado. A outra palavra é partir. Partir é nasa. Nasa. Do hebraico é nasa. Significa viajar, partir, sair, marchar. Encontrada ao longo do desenvolvimento do idioma hebraico, esta raiz também é encontrada no acadiano antigo. A palavra é usada quase 150 vezes na Bíblia hebraica. Aparece pela primeira vez em Gênesis 11:2, onde Nasa se refere à migração de pessoas para a área da Babilônia. Provavelmente é o termo mais comum no Antigo Testamento que diz respeito ao movimento de clãs e tribos. Com efeito, a palavra é usada quase 90 vezes só no livro de Números, visto que este livro registra a jornada do povo de Israel do Sinai a Canaã. Essa palavra tem o significado básico de arrancar estacas de tenda. Isaías 33:20, em preparação a mudar a tenda e a propriedade para outro lugar, assim se empresta naturalmente ao termo geral de viajar. Está escrito que Sansão arrancou a porta da entrada da cidade com ambas as suas ombreiras. Juízes 16:3, como também arrancou a estaca das tranças tecidas. Juízes 16:14, o termo Nasa é encontrado para descrever o movimento do anjo de Deus e da coluna de nuvem à medida que se colocavam entre os israelitas e os egípcios perseguidores no Mar dos Juncos. Êxodos 14:19. Em Números 11:31, a palavra se refere ao surgimento repentino do vento que trouxe as codornizes para alimentar os israelitas no deserto. A palavra Nasa proporciona vasta gama de traduções dependendo do contexto. A palavra passar no hebraico é alaf. Passar, dissipar, mudar, ultrapassar, transgredir. Comum no hebraico bíblico e moderno, este termo aparece em torno de 30 vezes no Antigo Testamento hebraico. Quando usado na formativa simples, halaf só aparece na poesia, com exceção de 1 Samuel 10:3, e tem o significado de passar. A palavra é tipicamente usada na narrativa ou na prosa com o significado de mudar. Com este significado, halaf ocorre pela primeira vez no Antigo Testamento em Gênesis 31:7, mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Gênesis 31:41, o termo halaf expressa o ímpeto de um dilúvio. Isaías 8:8, de um vendaval, Isaías 21:1, e do próprio Deus, Jó 9:11. A palavra tem um significado de dissipar ou desaparecer, com referência a dias. Jó 9:26, chuva, Cantares 2:11, ídolos, Isaías 2:18. Não só salários, mas as vestes são mudadas. Gênesis 35:2 e Salmo 102:26. Mudar é renovar as forças. Isaías 40:31 e 41:1. Uma árvore se renova quando brota outra vez. Jó 14:7. A palavra passar, abar, do hebraico é abar, atravessar, passar. Este verbo ocorre em todos os idiomas semíticos e em todos os períodos destes idiomas, incluindo o hebraico e o aramaico bíblicos. A Bíblia atesta cerca de 550 usos deste verbo no hebraico. O verbo se refere principalmente ao movimento espacial, a mover-se, passar, atravessar. Este significado básico pode ser usado para aludir a passar por determinado local para chegar ao outro lado, como quando Jacó cruzou o Eufrates para fugir de Labão, Gênesis 31:21. Outro uso específico desse significado geral é atravessar algo. O Salmos 8:8 fala que tudo que cruza os mares está sob controle de Adão. O termo abar também significa meramente ir até. Amós diz aos seus ouvintes não passarem a Berseba, Amós 5:5. Ir até um indivíduo é ultrapassá-lo, 2 Samuel 18:23. Abrão atravessou Canaã até Manré, até que não saiu da terra. Gênesis 12:6. A palavra também é usada para se referir a passar por algo. Abraão implorou aos 3 homens que não passassem por ele, mas que parassem
e se refrescassem, Gênesis 18:3. Às vezes, abar é usado para aludir a ignorar uma lei, ordem ou concerto, como se não tivesse compromisso. Quando o povo resolveu entrar na Palestina contra o comando de Deus, Moisés disse: "Por que quebrantais ao mandamento do Senhor?" Números 14:41. Este verbo ocorre pela primeira vez em Gênesis 8:1, onde significa passar no cume de. Deus fez com que o vento passasse sobre o dilúvio e levasse. A palavra também quer dizer dissipar, deixar de ser, como em Gênesis 50:4, onde os dias de luto sobre Jacó tinham passado. Várias expressões técnicas aparecem onde esta raiz tem um significado regular e especializado. Por exemplo, aquele que cruza os mares é marinheiro, Isaías 23:2. O uso técnico semelhante aparece no acadiano. O termo abar é usado no comentário com prata ou dinheiro, no sentido de contar dinheiro de acordo com a taxa de saída. Passagem Gênesis 23:16. Em Cantares 5:5, o verbo é usado com o significado de fluxo, como o que o líquido faz, mirra, fluida ou líquida. A expressão passar para ser numerado é a expressão que significa passar de um status para outro, subir de posto militar em Êxodos 30, 13 e 14. O radical intensivo de abar é usado em dois sentidos especiais: de revestir com metais preciosos, 1 Reis 6:21, e do ato do boi engravidar uma vaca, Jó 21:10. O verbo também tem significados especiais no radical causativo: dedicar o primogênito ao Senhor, Êxodos 3:12. Oferecer uma criança queimando-a no fogo, Deuteronômio 18:10. Fazer um som aparecer, Levíticos 25:9. Transferir soberanamente um reino ou fazê-lo passar para a liderança de outro, 2 Samuel 3:10. Recolher ou fazer cessar, 1 Reis 15:12. E afastar algo, Samuel 119:37. B. Substantivos. A palavra ibri no hebraico, ibri, significa hebreu. A origem e o significado dessa palavra, que aparece 34 vezes, são muito debatidos. A palavra é um termo genérico, antigo, para aludir a uma variedade de povos semíticos, e é um tanto quanto aparentada com a palavra bárbaro. Abrão é identificado como hebreu. Gênesis 14:13. Este termo étnico indica a origem familiar, considerando que o termo filhos de Israel é um termo político e religioso. No Antigo Oriente Próximo, o vocábulo hebreu era inquestionavelmente aplicado a um grupo bem maior do que os israelitas. A palavra aparece nos escritos garíticos egípcios e babilônicos, descrevendo uma mistura diversa de peregrinos nômades ou, no mínimo, os que em certa época foram nômades. Às vezes a palavra é um termo de derrisão. Tal uso lembra 1 Samuel 29:3, onde os líderes filisteus perguntaram a Aquis: "Que fazem aqui estes hebreus?" Há debate considerável sobre identificar hebreu com o famoso Abiru, déspota semítico que ocupou o Egito na primeira metade do segundo milênio antes de Cristo. Vários outros substantivos são derivados do verbo abar, ocorrendo 89 vezes. Eber se refere ao lado, 1 Samuel 14:1, ou extremidade, Êxodos 28:26, de algo. Quando diz respeito a rios ou mares, Eber significa extremidade ou lado oposto àquele que fala ou o outro. Josué 2:10. O termo Mabará, que ocorre 8 vezes, quer dizer val. Josué 2:7. E desfiladeiro ou passagem. 1 Samuel 14:4. O termo Bará ocorre 3 vezes com o significado de batida, de um bordão, Isaías 30:32, val, Gênesis 32:22, e desfilador ou passagem, 1 Samuel 3:23. A palavra abará, que ocorre 2 vezes, significa cruzar ou vadear, 2 Samuel 19:18. A outra palavra é passar a noite, do hebraico elum, ficar, alojar, passar a noite, habitar, pousar. Também encontrada no garítico antigo, esta palavra continua em uso desde o hebraico bíblico até os dias de hoje. O termo hebraico moderno para hotel é derivado deste termo. O verbo lum é usado em torno de 60 vezes no Antigo Testamento hebraico. Sua primeira ocorrência está em Gênesis 19:2, onde aparece 2 vezes. Eis agora, meus senhores, entrai e peço-vos em casa do vosso servo e passai nela a noite. E eles disseram: não, antes
Na rua passaremos a noite. No mesmo tempo em que é usado em relação aos seres humanos que passam a noite, lum também é usado para aludir animais que passam a noite, como o unicórnio, Jó 39:9, boi selvagem. O pelicano e o ouriço, Sofonias 2:14. A palavra não significa necessariamente dormir a noite inteira, mas é empregada para indicar estar localizado em determinado lugar durante a noite. Não ficará a gordura da minha festa de noite até de manhã. Literalmente, passar a noite até de manhã. Êxodos 23:18. De modo semelhante, o uso figurativo da palavra tem a conotação de habitar, ficar. Comigo ficará o meu erro. Jó 19:4. A justiça habitava nela, mas agora homicidas. Isaías 1:21. A sua alma pousará no bem. Salmos 25:13. Aquele que o tem ficará satisfeito. Provérbios 19:23. Passo. A palavra passo em hebraico é pa'am. Passo, pé, tropel, pedestal, golpe, bigorna. Os cognatos atestados deste substantivo aparecem no garítico pen e no fenício. As ocorrências bíblicas desta palavra chegam ao número aproximado de 117 e aparecem em todos os períodos do idioma. As acepções dessa palavra estão relacionadas com o significado básico de pé humano. O salmista usa este significado no Salmo 58:10. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Em Êxodos 25:12. A palavra é aplicada aos pedestais ou pés da arca do concerto. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dos pés dela, 2 argolas no lado dela e 2 argolas no outro lado dela. Em outro lugar, a palavra significa os passos que a pessoa dá ou pegadas. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Salmos 17:5. Juízes 5:28 aplica a palavra aos passos de um cavalo galopante ou seu tropel. Este enfoque na batida do pé é entendido em vez que o golpe de uma lança. Então disse Abisai a Davi: Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. 1 Samuel 26:8. Finalmente, Pa'am representa um objeto com forma de pé, uma bigorna. Isaías 41:7. Letra B, advérbio, Pa'am. Uma vez, agora mais ainda, esta palavra funciona como advérbio com foco no acontecimento ou no tempo. Em Êxodos 10:17, a palavra traz esta ênfase: agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez e que oreis ao Senhor vosso Deus. A primeira ocorrência bíblica da palavra enfoca a finalidade e o poder absoluto de um acontecimento. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, Gênesis 2:23. O ímpeto desse significado aparece claramente na tradução de Gênesis 18:32. Abraão disse a Deus: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez, só ainda mais uma vez falo. A outra palavra é pátio, do hebraico é hatzer, pátio, átrio, cercado. Esta palavra está relacionada com um verbo semítico comum que tem 2 significados: estar presente no sentido de viver em certo lugar, acampamento, residência, pátio, e incluir, encerrar, apertar. O Antigo Testamento hebraico, hatzer, aparece em torno de 190 vezes. Seu uso está bem distribuído ao longo do texto hebraico, com exceção dos profetas menores. Em alguns dicionários hebraicos, o uso de hatzer como habitação fixa, povoamento ou aldeia está separado do significado de pátio, mas a maioria dos dicionários modernos identifica só uma raiz com 2 significados relacionados. A primeira ocorrência bíblica de hatzer está em Gênesis 25:16. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. Aqui, hatzer está relacionado com o primeiro significado da raiz
esta ocorre com menos frequência que o uso que significa pátio. O termo Hatzer, povoamento, era um lugar onde as pessoas viviam sem muro para protegê-las. A palavra é explicada em Levíticos 25:31. Mas as casas das aldeias que não têm muro em roda serão estimadas como o campo da terra. Para elas haverá resgate e sairão no jubileu. A palavra Hatzer significa os assentamentos dos povos seminômades, os ismaelitas, Gênesis 25:16, os aveus, Deuteronômio 2:23 e Quedar, Isaías 42:11. A palavra Hatzer também denota povoamento de pessoas fora dos muros da cidade. As cidades de Canaã eram relativamente pequenas e não podiam conter toda a população. Em tempos de paz, os residentes da cidade construíam casas e oficinas fora dos muros da cidade e estabeleciam um bairro em separado. Se a população crescesse, o rei ou o governante resolvia incluir um novo bairro, cercando-o com um muro e incorporando o bairro à cidade existente para proteger a população de bandidos e guerreiros. Jerusalém, pouco a pouco, foi se estendendo para o lado oriental. Nos dias de Ezequias, era uma grande cidade. Nos dias de Uda, a profetisa, o crescimento era tamanho que ela morava em uma expansão conhecida em hebraico por Misné. Ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, bairro 2 Reis 22:14. O livro de Josué inclui as vitórias de Israel sobre as principais cidades de Canaã, como também os subúrbios, Ain e Rimon e Eter e Asa, 4 cidades, e as suas aldeias. Josué 19:7, Josué 15:45 e etc. Uso predominante de Hatzer é com o sentido de pátio, quer para casa, palácio ou do templo. Cada casa tinha em geral um pátio cercado por muro ou qualquer parte da casa contígua a várias casas. Mas todavia o moço e avisou a Absalão, porém ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, ao qual tinha um moço no seu pátio, e para ali desceram. 2 Samuel 17:18. O palácio de Salomão tinha vários pátios, um pátio exterior, um espaço cercado ao redor do palácio e um pátio ao redor do qual o palácio foi construído. Semelhantemente, o templo tinha vários pátios. O salmista expressou sua alegria por estar nos pátios do templo, onde os pássaros construíam para si ninhos. Salmos 84:3. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Salmos 84:10. O povo de Deus olhava para o futuro, para a aglomeração de todos os pátios do povo de Deus. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, Salmo 116:19. As traduções da Septuaginta são aule, pátio, propriedade rústica, casa, pátio exterior, palácio, paulis, quinta propriedade rural com terreno, casas e anexos, residência, e come, aldeia, pequena cidade. A palavra paz, agora a palavra paz, shalom, né? Paz, completude, perfeição. Bem-estar e saúde também. A raiz é a raiz semítica, comum com o significado de paz no acadiano, garítico, fenício, aramaico, siríaco, árabe e etiópico. O termo shalom é muito importante no Antigo Testamento e manteve seu lugar no hebraico misnaico, rabínico e moderno. No Israel de hoje, as pessoas saúdam os recém-chegados uns aos outros com as palavras Maslonka. Qual é a sua paz? Como vai? E perguntam sobre a paz, bem-estar da família. O uso de shalom é frequente, 237 vezes, e variado em sua amplitude semântica. As primeiras 2 ocorrências em Gênesis já indicam as mudanças no significado. E tu irás e teus pais em paz. Shalom, no sentido de com tranquilidade, descansadamente, despreocupadamente e em boa velhice, será sepultado. Gênesis 15:15. E que nos não faças mal, como nós te temos tocado, como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Shalom, com o significado de incólume
e ileso, Gênesis 26, 29. Contudo, ambos os usos são essencialmente o mesmo, já que expressam a raiz que significa estar são, a expressão is shelomi, amigo da minha paz, no Salmos 41, 9. Até o meu próprio amigo íntimo, literalmente amigo de minha paz, em quem eu tanto confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar, Jeremias 20, 10. Significa um estado do qual se pode sentir à vontade e confortável com alguém. A relação é de harmonia e inteireza, que é o oposto do estado de discussão e guerra. Pacífico sou, mas eu falando já eles estão em guerra. Samuel 120.7. O termo shalom, como estado harmonioso da alma e da mente, estimula o desenvolvimento das faculdades e aptidões. O estado de estar à vontade é vivenciado externa e exteriormente. No hebraico encontra a expressão na frase Beshalom, em paz, Beshalom. Também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos 4.8. Estritamente associado com o comentado acima está o significado de bem-estar, sobretudo o bem-estar pessoal ou a saúde. Este significado é encontrado em perguntas, e disse Joabe a Amasa: vai contigo bem, meu irmão. E Joabe com a mão direita pegou da barba de Amasa para o beijar, 2 Samuel 20.9. Ou na expressão preposicional lechalon, com o verbo perguntar, e ele lhes perguntou como estavam e disse: vosso pai, o velho de quem falastes, está bem? Ainda vive? Gênesis 43, 27. A palavra shalom também significa paz, indicada de uma relação bem-sucedida entre duas ou mais partes. Neste sentido, shalom encontra expressão na fala. Uma flecha mortífera e uma língua deles fala engano, com a sua boca fala cada um de paz, literalmente em paz, com o seu companheiro, mas no seu interior armas-lhe ciladas, Jeremias 9:8. Na diplomacia, porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu, Juízes 4:17. E na guerra, e será que se te responder em paz e te abrir todo o povo que se achar nela, te será tributário e te servirá. Deuteronômios 20:11. Isaías profetizou sobre o príncipe da paz, Isaías 9:6, cujo reino introduzirá um governo de paz, Isaías 9:7. Ezequiel falou que o novo concerto é concerto de paz, e farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Ezequiel 37:26. O Salmo 122 é um dos grandes salmos em celebração à oração pela paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Salmo 122:6. Nas bênçãos, a paz de Deus era concedida ao seu povo, paz haverá sobre Israel. Salmo 125:5. A Septuaginta dá as seguintes traduções: Eirene, paz, bem-estar, saúde. Eirenicus, pacífico, calmo, soteria, libertação, preservação, salvação. E Ujianein, gozar de boa saúde, são. Outro substantivo relacionado a Shelem, que ocorre 87 vezes e significa oferta de paz, e enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais oferecem holocaustos e sacrificam ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. Êxodos 24:5. Shalem, completar, estar inteiros, são. Este verbo ocorre